Maravilha. Glória a Deus, muitos sentimentos. Mas Deus tem uma palavra aqui. Enquanto nós estiver vivo, Deus tem uma palavra sempre ao nosso coração. Marcos capítulo 16, versículo 14 diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, já não eram mais os 12, só tinha 11, quando estava à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Existe uma condenação para aqueles que não creem em Jesus. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles serão curados. Hein? Sente mais um minutinho, irmão. Quer passar aqui alguma coisa a respeito dessa palavra, alguma revelação? Jesus após a ressurreição, a qual Deus o ressuscitou entre os mortos, Jesus, ele viveu ainda, aleluia, aqui na terra, falando e ensinando os discípulos 40 dias. 40 dias. Então você imagina nesse tempo, Jesus ressuscitou, Deus o ressuscitou entre os mortos. E Jesus ficou entre os discípulos falando e ensinando 40 dias. Quando Jesus morreu, então os discípulos foram para casa e ficaram trancados dentro de uma casa. Ficaram trancados dentro de uma casa. Porque ficaram com medo dos judeus de eles ter pensado em fazer o mesmo que fizeram com Jesus. Eles estavam com medo. Porque eles eram discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Então eles ficaram com medo. Bom, se fizeram isso com o nosso mestre, então nós vamos ser o próximo. Então ficaram com medo dos discípulos e foram para dentro de uma casa e trancaram as portas e ficaram ali trancados com medo. De repente Jesus aparece, ressuscitado, vivo. Entre eles Jesus se manifesta e fala para eles: paz seja convosco. Paz seja convosco. Porque eles não tinham mais paz. Porque uma pessoa com medo não tem paz. Uma pessoa que tem medo, que anda com medo, não tem paz. Ele tem que estar se escondendo. Então, eles não tinham paz, estavam com medo dos judeus. Então, Jesus, primeiramente, ele chega: paz seja convosco. Aleluia. Então, Jesus soprou o Espírito sobre eles. E eles, então, criaram coragem e saíram daquela casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus também aparece para 7 discípulos, porque, escute bem o que eu estou falando, escute bem. Os discípulos vendo tudo, irmão, eles viram os milagres que Jesus fazia. Mas
Um dia Pedro se sentiu, aleluia, distante da fé, achando então que Jesus agora tinha ido e tudo acabou. Então ele pega 6 discípulos e diz: olha, eu vou pescar, eu vou voltar a pescar. Então os outros discípulos disseram: nós também vamos. Mas pense agora o que Jesus falou lá no início quando chamou eles. Jesus disse assim, ó: eu vos escolhi agora e vos ensinei para ser pescadores de homens, de alma e não de peixe. Esquece a pescaria de peixe. Deixaram então o barco, deixaram a rede, deixaram lá o seu pai e seguiram Jesus. Porém, Jesus agora, sendo morto, né, eles se sentiram desamparados. Então Pedro disse: eu vou pescar, vou voltar a pescar. Então voltaram para pescar, para ganhar um dinheirinho para o pão. Aleluia. Eles viviam nisso, eles viviam disso. Aleluia. Então pegaram o barco, a rede e foram para o mar dentro pescar. E a Bíblia diz que eles não pegaram nada, nem um peixe durante a noite toda, pescando, nada. Então, de repente, eles voltam para a beira da praia e lavando as redes, aleluia, eles viram Jesus na beira da praia, já com fogo ali pronto e assando um peixinho. Então Jesus grita para eles: ei, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram: não, Senhor, pescamos a noite toda e nada apanhamos. E Jesus disse: pegam as redes, embarcam na embarcação e vão para o alto mar. E quando estiver em alto mar, você lança a rede ao lado direito. Aí Pedro disse: é o mestre, é Jesus. Então Pedro disse assim: pela tua palavra nós vamos, que nós já estamos cansados. Pela tua palavra nós vamos. Então Jesus novamente aparece para eles. E eles foram. E a Bíblia diz que quando chegaram no alto mar, eles fizeram o que Jesus mandou: lança a rede ao lado direito do barco. E a Bíblia diz que eles lançaram a rede. E veio tanto peixe, irmão, tanto peixe. Olha como Deus abençoa. Aleluia, que eles não puderam nem cabia na embarcação deles, tiveram que chamar mais alguns barcos para ajudá-lo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus ressuscitado. Maria Madalena la pega e vai ao sepulcro pela manhã de domingo. Aleluia, primeiro dia da semana. Chegando lá, não estava mais o corpo. Jesus ressuscitou. Então Jesus, ele aparece para Maria Madalena, vivo. Aleluia. Nesses 40 dias que Jesus ficou ainda na terra, ele aparece para Maria Madalena. E também ele se manifesta, Jesus, com 2 discípulos que ia de Jerusalém para o campo. E Jesus, junto com aqueles 2 discípulos, se ajunta. Então eles estavam falando a respeito do que aconteceu com Jesus. Então Jesus se aproxima e diz: do que vocês estão falando? Oh, você não sabe? Nós somos moradores aqui de perto de Jerusalém. Não sabe o que aconteceu com Jesus? Aleluia. E foram conversando. E já inclinando o dia para a noite, Jesus estava entre os 2. E eles chegaram então próximo à sua casa, a casa dos 2 discípulos.
Então, eles falaram: olha, moço, não é bom você seguir sozinho nessas estradas. Quem sabe fica conosco. Quem sabe fica nessa noite, posa aqui em casa. Aleluia. Então, aquele moço que era Jesus, que eles não estavam reconhecendo, aceitou o convite. E quando chegou na hora da janta, deram um pão. Porque no costume, e hoje a gente também sabe que é assim, quando tem um visitante crente na nossa casa, a gente, quando vai almoçar ou tomar um café, a gente sempre pede para ele orar pela comida. Então, naquele tempo também era assim. Era o visitante que orava. Então eles pediram: moço, ora por esse pão aqui, para nós fazer a nossa janta. E quando eles fecharam os olhos, que ouviu a voz, aleluia, um sentiu queimar dentro do coração, ardia, diz a Bíblia, ardia alguma coisa. E quando ele abriu a boca para abençoar o pão, na oração, quando eles abriram os olhos, o moço não estava mais ali. Um perguntou para o outro: o Senhor estava conosco e nós não sabíamos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui Jesus aparece novamente. Aleluia. Aos 11 que estavam sobre a mesa, com certeza falando a respeito de Jesus, porque a Bíblia ensina, Jesus ensinou: aonde tiver 2 ou 3 falando em meu nome, eu estarei no meio de vocês. Então eles estavam falando a respeito de Jesus, quando Jesus apareceu aos 11. E a incredulidade de alguns, aleluia, de alguns incrédulos, de alguns de duro coração, caiu por terra. Alguns não acreditaram. Mas aqueles que deram crédito, vendo Jesus, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai este evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, esse será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então existe a condenação para aqueles que não creem. Tem uma condenação e tem o livramento e a salvação para quem crê e for batizado no nome dele. Existe a salvação, mas para quem não crê, existe uma condenação. Aleluia. Nós que estamos aqui sabendo dessa situação, é tempo de nós falar a verdade. Porque se a pessoa não aceitar, meu Deus, aleluia, o fim dele é julgamento. E o julgamento é para o fogo, aonde está preparado para o diabo e seus anjos e os falsos profetas. Mas quem crê e for batizado, esse será salvo. Então, os sinais seguirão. Os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão em novas línguas. Então, esses dois sinais seguirão a igreja. Aqueles que creem. Expulsar demônio é um sinal. Quando alguém entra possesso e é manifesto, é porque Deus está presente. Se entrou uma pessoa possessa de demônios, ele é manifesto, é um sinal que Deus está presente. Então ele não resiste o poder de Deus naquele lugar e ele se manifesta. Aí é expulso. E outro sinal é línguas estranhas. Línguas estranhas representa, aleluia, Deus na casa, Deus naquele lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá para o último versículo.
pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, serão curados. Olha só, eu estava pensando como Deus iria se revelar para o faraó lá no Egito. Como Deus ia se manifestar? Ele usou Moisés, falou com Moisés, e Moisés falou: como é que eles vão crer? Pelos sinais. Pelos sinais. Através dos sinais eles vão saber que eu te enviei. Que eu te enviei. Por isso que os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão em novas línguas. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. De pé, por favor. Glória a Deus. Maravilha. Então está aqui a palavra. Jesus, nós pregamos Ele porque nós falamos dele porque